1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Graça e paz, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Amado e grandioso Deus, bendito seja o Senhor pela maravilha que o Senhor revela a nós como propósito a cada um daqueles que o Senhor pretendeu tornar filho. Obrigado, Senhor. Agradecemos muito porque este plano tão especial, ele envolve a totalidade do Senhor como o ser que o Senhor é. O Senhor idealiza tudo, Pai.
Obrigado porque o Filho vem realizar aquilo que fora idealizado. Ele se humilha, torna-se gente, sem absolutamente ter deixado a sua plena divindade. Senhor amado, obrigado, porque Jesus caminhou aqui e naquela cruz, Senhor, consolidou todo o plano redentor do Senhor para com a nossa vida. Somos gratos. Obrigado. E obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo aplica em nossas vidas a preciosidade da conquista de Cristo pagando a nossa dívida. É pura graça. Por isso, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te bendizemos pela obra tão especial da redenção. Esta obra maravilhosa que se consolida dia a dia na vida de cada um daqueles que o Senhor aprove restaurar a tua santa presença. Agora pedimos que ilumine-nos na ação do teu Espírito, Deus, e assim que tenhamos compreensão da tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos para um ato de louvor e depois nós voltamos para o estudo da nossa palavra deste dia, nesta noite. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer de nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. No domingo começamos a falar um pouco sobre um dos pontos que é chamado de um dos somente das Escrituras. O nosso tempo, ele firmou 5 pontos que são chamados de colunas da Reforma Protestante. Os 5 solas, 5 somente. A palavra sola significa isso. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. O que esses 5 pontos representam de fato, quando agora, num período bem distante,
podemos dizer que quase 500 anos depois que a reforma aconteceu, vem dar sentido àquele período. Muito simples, meus irmãos. Nós olhamos historicamente e vemos que no caminhar da história, e particularmente quando entramos na Idade Média e caminhamos até o século XVI, quando se deflagra a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, nós estamos a 2 dias de celebrarmos juntos 503 anos da Reforma Protestante. Nós observamos que aquilo que inicialmente representava autoridade como autoridade única das Escrituras, que tem aí nesse caminhar o seu cano formado, o seu cano fechado, essa soma dos livros que nós temos hoje formando a nossa Bíblia, viu-se ela e a sua autoridade minada por outros aspectos que foram somados a ela. E a mesma coisa aconteceu com relação à fé, a mesma coisa aconteceu com relação à graça, a mesma coisa aconteceu com relação a Cristo, e não foi diferente com relação à glória de Deus. Então, durante este período que veio do 4º século em diante, caminhando até o 16º século, nós observamos que a igreja cristã ela foi acrescentando a esses aspectos outra autoridade para que junto dela se conseguisse os benefícios espirituais do relacionamento com Deus. Então, as Escrituras elas deixaram de ser autoridade única, em regra, de fé e prática. Era necessário, então, que a tradição da igreja cristã estivesse associada às Escrituras, e essas duas autoridades paralelas, elas eram iguais, e nessa situação de igualdade, as duas, elas se faziam necessárias para que o bem-estar espiritual acontecesse no conhecimento da verdade de Deus. A verdade das Escrituras, elas passaram a ter autoridade quando a igreja atribuía a ela a devida interpretação segundo o que a igreja entendia ser o sentido que ela tinha. Então era a Escritura mais a tradição. A fé, da mesma forma, não era o único instrumento de vida para aqueles que foram justificados agora através de Cristo. Era necessário que boas obras fossem realizadas para que fossem somadas a ela. Então era fé e mais as obras. E não era necessária apenas a graça de Deus, mas eu tinha que colaborar agora com essa graça para que eu pudesse então satisfazer a Deus dentro das necessidades que Ele impôs para que eu pudesse me relacionar com Ele. Então, como eu ainda me referi no domingo, era uma postura sinergista, onde a força de Deus caminhava até um determinado ponto. E desta forma, Deus então nos dava a condição para fazer a nossa parte, e quando cumpríamos então a nossa parte, meus irmãos, nós desfrutaríamos dos benefícios de Deus. Com isso, Cristo não foi suficiente para a redenção. Era preciso Cristo e mais alguma coisa. Era preciso Cristo e os sacramentos, era preciso Cristo e adoração a objetos, era preciso Cristo e mais alguma coisinha. E desta forma, personalidades foram aparecendo na vida da igreja de maneira muito sutil. Aqueles que eram lembrados pelos seus atos de fé passaram devagar a serem adorados como aqueles que estavam diante do Pai e podiam mediar esta relação. Então a glória ela não era exclusiva de Deus, mas havia outros intermediários que recebiam glória menor em muitos casos. Em outros casos, igual ou talvez até superiores à glória do próprio Deus.
nós falamos sobre somente Cristo como suficiente para a nossa salvação, como suficiente para a manutenção dessa salvação em nossa vida presente e suficiente para a nossa salvação no nosso amanhã, quando do retorno desse Senhor maravilhoso, o nosso resgatador, a pessoa de Cristo Jesus. Então vamos para alguns aspectos, vamos pensar nessa continuidade. A suficiência de Cristo para a nossa salvação e permanência no Evangelho, a segunda parte. Então vamos lá. Nós, no domingo, trabalhamos um pouco esses dois aspectos. Esses dois aspectos eles estão fundamentados na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 19. Naquele tempo, nós observamos que Paulo ele não foi o fundador da igreja de Colossos. Discípulos seus foram esses fundadores, provavelmente, né? Pelo que nos apresenta a relação das viagens missionárias de Paulo. E estava, meus irmãos, a igreja de Colossos passando por algumas dificuldades no sentido de autoridade espiritual, autoridade com relação à vida que deveriam ter com Deus. E o grande problema envolvia, meus irmãos, a autoridade da pessoa de Cristo Jesus como suficiente para que eles entendessem que a vida com o Senhor, ela aconteceria nele exclusivamente e não era necessário nada mais para que isso fosse para que isso acontecesse. Então, primeiro, vimos na semana passada que a relação de Cristo dentro da igreja de Colossos, ela envolvia a necessidade de rituais. E nós vamos observar aqui a questão das leis, a questão das cerimônias religiosas. E nós observamos, meus irmãos, que Cristo não era suficiente, era preciso Cristo e mais as celebrações para que o bem-estar espiritual de alguém acontecesse, para que Deus, então, se satisfizesse de cada um de nós. Precisamos de Cristo e precisamos realizar atos que agora aplaquem a ira de Deus ou alegrem o seu coração. Caminhamos também e vemos a questão do pensamento humano. Cristo mais o pensamento humano. E Paulo ele afirma aqui no texto que ele usa, se vocês observarem, nesses pontos, a palavra ninguém. Que ninguém vos venha a enredar, que ninguém vos venha a envolver. E no caso do pensamento humano, nós observamos aqui as Escrituras falando sobre o pensamento humano, que ninguém vos venha a enredar por filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Tradição dos homens diz respeito à maneira como os homens passaram a idealizar a sua relação de vida para com Deus. Então, as Escrituras não eram mais a autoridade, mas entendia-se que era preciso ter a cultura humana, o pensamento, a razão. Estamos envolvidos ali no período da filosofia grega de maneira muito forte. E assim, meus irmãos, temos-se um caminho para se chegar ao conhecimento de Deus, para se chegar ao conhecimento da divindade. Então vocês observem que era Cristo mais alguma coisa. Era a necessidade de Cristo mais os rituais. Era a necessidade de Cristo, mas para a compreensão de Cristo, para se chegar ao conhecimento de Deus, nós precisávamos também do pensamento filosófico, da maneira de pensar, dos aspectos tradicionais que, como seres humanos, passamos a idealizar para que pudéssemos estar diante do Senhor. Então nós continuamos aqui.
O terceiro aspecto vai envolver as experiências pessoais. E aqui o apóstolo Paulo ele traz a seguinte afirmação. Capítulo 3, verso de número 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e cultos dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu trouxe também aqui a Nova Tradução na Linguagem de hoje, que diz assim: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Meus irmãos, visões, adoração de anjos, a questão das experiências pessoais, elas nos levam a somar à pessoa de Cristo algo mais para que nós pudéssemos ou nós possamos chegar a Deus e ter o nosso relacionamento com Deus firmado, sustentado e futuramente até mesmo garantido. No período em que nós estamos nos referindo aqui, o período que nós chamamos helenístico, onde o pensamento e a cultura grega se esparramou dentro do Império Romano, nós, irmãos, vemos o surgimento ali das chamadas religiões de mistério. E algumas delas passaram a ter até mesmo muito destaque. Essas religiões elas tinham por característica manter segredos que eram revelados em parte, àqueles que se ligavam a ela. Então os iniciados, à medida que eles iam aprofundando, iam tomando conhecimento, e isso tudo veio através de uma mistura, de uma miscigenação muito grande do pensamento religioso ocidental e oriental se juntando e misturando-se dentro de todo o Império Romano. Isto trouxe situações tais como estas que nós vemos aqui dentro da igreja de Colossos. Mistérios sendo revelados passo a passo, e dessa forma entendia-se que com esse conhecimento adquiria-se maior intimidade com a divindade, adquiria-se um maior satisfazer da divindade e coisas desse tipo. Vejam que a religião ela era uma religião de experiência, experiencial, algo que envolvia o subjetivo. Aquilo que era transmitido em segredo e que passava a ser agora descoberto, se tornava um elo para a experiência pessoal, e a experiência pessoal levava em direção à própria divindade. Irmãos, a força da experiência humana, ela voltou a ser prezada de uma maneira muito forte no caminhar da Idade Média, envolvendo até mesmo período posterior e chegando até nós, atravessando a época da razão, quando entramos no século XIX e século XX, e nós observamos que a caminhada nos leva de volta, em nosso tempo, ao subjetivismo. Aquilo que era objetivo deixou de existir, o subjetivo ganhou força. Paulo ele se refere a experiências subjetivas que se somavam aos demais valores religiosos. É o que nós encontramos aqui no verso 18, onde algumas pessoas entendiam que eram essas experiências necessárias para que a pessoa se tornasse
aceitável diante de Deus. Então não bastava Cristo para ser aceito diante de Deus, era preciso também experiências religiosas, era o que a igreja estava ensinando. É por isso que Paulo diz: se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. E ele diz aqui no verso 6 do capítulo 2: ora, como recebeste Cristo, Senhor, andai nele. Então, Paulo ele está claramente afirmando que havia algo mais que deveria ser incorporado à experiência religiosa, para que dessa forma Deus tivesse uma melhor aceitação de cada um daqueles que eram fiéis, que eram ligados a Ele, que estavam querendo manter um relacionamento com Ele. E, meus irmãos, a Idade Média ela trouxe isso também, né? Era Cristo mais o subjetivo da igreja. Observe que a experiência humana ela não deixou o seu caminho, ela não deixou de existir. Então, o subjetivo da igreja, onde de maneira misteriosa o poder era atribuído aos objetos, vejam, eles passaram a ter importância. Irmãos, desta forma entendia-se que aquele que estava com Deus em Cristo, ele precisava agora viver uma experiência de adoração, e adoração aos objetos que eram venerados, aos objetos que eles consideravam diferentes, porque eles tinham uma procedência de ligação a pessoas que foram extremamente ligadas a Deus. E dessa forma, venerando esses objetos, eles tornariam-se os fiéis mais aceitáveis ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é muito interessante? É que nós gostamos disso. Nós gostamos de objetos que nós possamos pegar, que nós possamos ver, que nós possamos sentir. Nós, irmãos, deixamos a nossa infância, mas nós continuamos com muito hábito infantil. Criança que é assim, né? Criança, ela olha alguma coisa, ela quer pegar, ela quer sentir. É comum vermos crianças pegando alguma coisa e colocando na boca, ele quer sentir o gosto. Principalmente o tato e o paladar são dois sentidos que eles estão muito presentes. Nós gostamos de sentir as coisas. Né? Para nós que já estamos um pouquinho mais crescidos em idade, nós ainda gostamos de pegar. Nós ainda gostamos de passar o dedo e colocar na língua, sentir o sabor. Mas não é só isso, nós gostamos também de sentir o odor. Veja, nós gostamos daquilo que nós podemos confirmar com os nossos sentidos. Isso torna aquilo que está diante de nós algo real e algo concreto. Nós gostamos de pegar, nós gostamos de carregar conosco, nós gostamos de crer que há algo nos objetos que podem trazer benefício às nossas vidas. Nós gostamos disso, isso nos dá segurança. É terrível imaginar, quando se espera a segurança dessa forma, que nós podemos ter a garantia de tudo aquilo que é necessário em algo que nós não podemos dominar. Irmãos, esse período da Idade Média, ele ensinou que os objetos eles têm poder neles mesmos. É o que nós chamamos de poder inerente. O objeto tem poder nele mesmo, e se nós tivermos fé, esses objetos liberarão o seu poder e nós seremos beneficiados do poder que eles têm. E nós atentamos e vemos que isto é algo que esteve muito presente naquele período. A ideia de que os objetos têm esse poder inerente, intrínseco, foi muito forte, mas não deixa de ser ainda dentro do nosso tempo. Como é que isto
tem peso hoje? Naquela época, né, nós olhamos para os livros de história e nós encontramos lá as famosas relíquias. E as relíquias envolviam uma soma muito grande de objetos. Dentro das relíquias, as de primeira ordem, né? Havia a de primeira, a segunda e a terceira ordem, e as de primeira ordem envolviam objetos ligados particularmente àquelas pessoas que estavam diretamente ligadas a Deus. Por exemplo, espinho da cruz de Cristo, pedaço da cruz de Cristo, cravos que foram cravados no seu, na mão ou nos pés, lençol que envolveu a Cristo. E há algumas conversas de que alguns afirmavam que continham até mesmo porção do leite que Maria amamentou Jesus. Isso parece pura especulação, mas os objetos estavam lá. Alguns têm afirmado que havia tanto pedaço da cruz de Cristo espalhado pelas igrejas que, se forem somados, seria possível com eles construir mais de uma cruz. Tamanha a quantidade desses objetos. E hoje? Como é o subjetivismo hoje? Nós dizemos que vivemos pela fé. Nós afirmamos, declaramos isso. Justo ou aquele que está com Deus vive exclusivamente pela fé. Mas nós observamos que, assim, meus irmãos, como a igreja cristã, no primeiro século ali, na época de Paulo, foi envolvida também pela subjetividade, aconteceu isso no período da Idade Média. E, meus irmãos, isso tem estado presente no nosso tempo também. O subjetivismo, ele é muito presente, é uma marca muito grande do nosso tempo, é uma marca muito grande desse nosso período. Dei uma olhada, fui procurar algumas coisas do que está acontecendo no nosso país e eu encontrei alguns aspectos que vão nos ajudar a ver isso, essa questão do poder intrínseco nos objetos. E vamos lembrar que quando nós entramos na Idade Média, o objeto ele se tornava agora ele liberava aquele seu poder intrínseco quando sobre ele havia um ato de dedicação, de consagração, né? Vejam o que nós encontramos hoje, né? Eu encontrei uma dentro do subjetivismo hoje o poder que está intrínseco no óleo do Monte das Oliveiras. É impressionante como muitas pessoas têm importado, pessoas que têm ido em excursões, né, antes da pandemia, iam para aquela região bíblica, traziam o óleo do Monte das Oliveiras, e esse óleo ele foi usado em muitos momentos, e talvez esteja sendo usado hoje, para ungir pessoas doentes ou que pessoas que estão para fazer alguma coisa, alguma prova, algo assim, demonstrando que se ela tiver fé naquele ato, o objeto liberará então poder para que essa pessoa seja beneficiada dentro daquela situação. O óleo do Monte das Oliveiras, pessoas que têm um profundo desejo pelas águas do Rio Jordão. Irmãos, não é um único caso de pessoas que foram para o Oriente, foram para a região da Palestina e tiveram que, por desejo, serem batizadas novamente no Rio Jordão, porque entenderam que aquelas águas onde Jesus foi batizado eram águas especiais e essas águas elas têm algo nelas mesmas, e há registro de pessoas que dizem que entraram de uma forma e saíram de uma outra. Questão subjetiva. A água do Rio Jordão é uma água de um rio que corre como qualquer outra.
Quando eu pastoreava na cidade de Guariba, eu me recordo que no Dia das Mães foi oferecido para as mães uma rosa que fora abençoada por um líder religioso. E essa rosa deveria ser levada para casa, colocada sobre na estante ou na geladeira ou algum lugar, e deixar que essa rosa, então, secasse. Porque à medida que ela estaria secando, ela estaria retirando todos os males da casa. Retirando esses males, então, depois de um determinado período, esta rosa deveria ser levada de volta no local de onde fora retirada, e ela seria queimada junto com todas as outras para que o mal fosse queimado ali. Poder inerente, poder existente no objeto. Vejam, Cristo é suficiente ou não? Sim, mas Cristo mais o azeite, Cristo mais a água, Cristo mais a rosa. Cristo mais as meias, né? Lembra-se quando Moisés teve encontro com Deus e Deus manifesta-se na sarça e Deus diz a ele: tira as sandálias dos teus pés porque o local que pisas é um local santo. Irmãos, há locais em que as meias são ungidas para que dentro de casa, então, se caminhe com elas para tornar aquele território um território santo. Se é um território santo, não vai haver mal nenhum que esteja ali. E aí nós vamos ter, né, a questão das vassouras ungidas, pastores que foram ao monte, se eu não estou enganado, em Minas Gerais, levaram vassouras, ungiram as vassouras, trouxeram para a igreja, entregaram aos fiéis, e esses fiéis, então, deveriam varrer a casa com a vassoura, e varrer sempre para fora. E varrendo a casa com a vassoura, estariam varrendo o mal de dentro de casa, as coisas ruins, estariam varrendo tudo aquilo que é negativo. Sal grosso. Eu ainda era acho que um adolescente e eu fui à casa de uma pessoa e essa pessoa, naquela época, essa era a única âncora que ela tinha, ela era ligada com o espiritismo. E eu cheguei, o dia que eu cheguei na casa dessa pessoa, ligada com a família, a casa estava inteirinha rodeada de sal grosso. A pessoa colocou sal grosso em volta de toda a casa e estava aquela fileira de sal. Eu perguntei por que aquele sal, e ela disse que era para proteger de espíritos ruins, porque ficou sabendo que alguém havia feito algo ruim para ela e aquilo a protegeria. É interessante que isso tem sido usado dentro das igrejas para a purificação das pessoas. Pessoas caminhando sobre o sal grosso, corredor de sal grosso. O sal como poder nele mesmo, se tiver fé. E a questão da caneta? A abençoada caneta que agora, depois de se orar sobre ela, passaria a ter a condição agora de só assinar bons contratos. O que estivesse assinando seria abençoado. E a história não para por aí. A questão do lenço, que é todo envolvido em suor de um líder e que agora exalaria através dele a glória de Deus. O celular ungido, né? Procurem aí, se você tiverem curiosidade, sobre essa questão do celular. Um líder que afirmou que ele estaria em determinado dia ungindo o celular com óleo, talvez óleo lá do Monte das Oliveiras, né? E quando ele ungisse esse celular só receberia boas notícias. Não, ele estava bloqueado para notícias ruins. Ele só receberia notícias assim. Sabonete ungido. Toma um banho com ele e tomando um banho você vai
tirar do seu corpo tudo que tiver de ruim, doenças e quaisquer males que possam existir ali. Meus irmãos, a lista vai por aí, ela não para, ela caminha. E vejam que esses objetos, todos eles, a eles atribui-se um poder, e um poder que faz com que agora os benefícios espirituais de Deus se manifestem quando eu tiver fé e ele for devidamente consagrado através da oração de um líder espiritual poderoso, ou que se torne aí um intermediário de Deus para isso. Meus irmãos, se esses objetos são suficientes, Cristo então não é totalmente suficiente. É preciso Cristo e mais algum objeto. Então os solos Cristos, ele se perde quando eu preciso de uma caneta para me abençoar, eu preciso de uma unção no meu celular para bloquear coisas ruins, quando eu preciso esfregar um lenço fedido de suor no rosto para que seja limpo, ou quando preciso de um sabonete ter sido consagrado para tirar de mim doenças e impurezas. Irmãos, como se desvirtuam as verdades que as Escrituras nos trazem quando o subjetivismo está presente. É a minha experiência. Se eu tiver fé, vou usar esses objetos e isto vai de fato acontecer. Porque neles, a partir do momento da dedicação, há poder. E não imaginemos que isso não envolve todas as igrejas. É impressionante como igrejas tradicionais fazem isso, assim como igrejas neopentecostais e pentecostais. Todas podem professar valores diferentes. Mas quando a sua prática associa-se a alguma coisa a mais, ela nega princípios das Escrituras. Nega que Cristo seja suficiente para salvar e para manter a nossa vida dentro da salvação, no suprir das necessidades que nós temos, necessidades reais, que nem sempre são necessidades físicas. Esses elementos, meus irmãos, eles são concorrentes de Cristo. E concorrentes de tal forma que eles se tornam até mesmo mais poderosos do que a própria pessoa de Jesus e a sua autoridade. Cristo sempre será necessário, mas os objetos ungidos, eles têm que estar presentes, eles não podem ser desprezados. É interessante isso. É aquela situação do eu creio em Cristo, mas quem sabe o sabonetinho me ajude. Então, de fato, esse crer em Cristo é um crer duvidoso. No mínimo, um crer parcial. De fato, somente Cristo, meus irmãos. Nós observamos que há um Cristo e alguma coisa a mais. O somente Cristo deu lugar a Cristo e mais alguma coisinha. E um quarto aspecto, a questão da negação pessoal. Quer dizer, é preciso Cristo, mas um negar-se. O que representa esse negar-se? Vejam só. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha, não manuseis aquilo, não toques naquilo outro, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vejam, Paulo, ele se bateu ele bateu muito forte, se afrontou com essa experiência de uma maneira muito forte. Isso acontecendo por pessoas que vieram do paganismo, porque no paganismo isso era necessário, era parte da religiosidade, mas também dentro do próprio judaísmo. Aqueles cristãos que vieram do judaísmo eram os cristãos vindos do paganismo e os cristãos vindos do judaísmo. Cristãos
com raízes judaicas que afirmavam que era necessário ser circuncidado, que era necessário abster-se de certos alimentos, que era necessário negar-se pessoalmente com o faz isso ou não faz aquilo outro, caso contrário, não haveria o agrado de Deus e, desta forma, até mesmo em muitos aspectos, a salvação ela se tornaria uma salvação pendente. Vejam, vocês morreram para Cristo, com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras como essas. Não toque nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isto não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Meus irmãos, vejam o ritualismo. Vejam, meus irmãos, o legalismo. Vejam, meus irmãos, as exigências. As exigências de Deus, elas envolvem tão pouco da nossa vida. Nós observamos essas exigências tomando conta, meus irmãos, do coração de muitos daqueles que estão com o Senhor. Paulo diz, não obedeçam a essas regras. Regras que foram criadas por pessoas, afirmando que essas regras, elas aproximam as pessoas de Deus. Vamos lá para a Idade Média? Na época monástica, isto foi muito forte. Pessoas deixaram a comunidade porque entendiam que a comunidade ela estava distante, distanciando-se da vida com Deus. E para que pudessem, então, ter Deus mais satisfeitos, pessoas saíram e se isolaram em comunidades que deram origem aos monastérios. Uma vida monástica, uma vida áspera, uma vida rude, uma vida de simplicidade. Quer dizer que simplicidade não seja importante, mas não era essa a intenção. Há exemplos que nos fazem, que se tornam claros, olhando para esse pensamento dentro daquele período. Tornarem-se aceitáveis diante de Deus através das penitências. Irmãos, era uma tentativa de acalmar Deus através de sacrifícios pessoais. Pessoas que se jogavam a registro, de pessoas que se jogaram e jogavam-se em moitas de espinhos para sacrificar-se penitencialmente, né, punindo seu corpo. Pessoas que andavam pelas cidades chicoteando-se com chicotes que as machucavam para demonstrar ali a sua penitência, a sua piedade. Quando eu cursava pós-graduação em Londrina, eu tive aula com um professor que estudou na Universidade de Salamanca. Esse professor, ele nos conta que para estudar lá, o lugar que ele encontrou, né, foi em um mosteiro. E dentro desse mosteiro havia uma biblioteca extremamente rica. E ele foi para lá e ele ficou. Ele nos conta que o quarto dele era um quarto pequeno. Nesse quarto havia um guarda-roupa muito pequeno, uma cama, um criado e um local onde ele podia estudar. Não tinha nada mais do que isso. Uma janela, e pela janela ele via aqueles monges trabalhando.
E ele conviveu ali por um certo período, e um bom período. Ele nos contou que a rotina deles, e esse mosteiro era um mosteiro em que eles preservavam o ato do silêncio. Levantavam-se pela manhã, eles tinham um momento de orações, cada um em silêncio, e a única coisa que se dizia ali naquele momento não eram palavras diretas, mas era uma oração que era feita por uma determinada pessoa. Eles tomavam um café e cada um saía para a sua atividade. Lá eles praticavam a disciplina do silêncio. Era um momento apenas no dia onde eles podiam conversar, e conversar muito pouco. É uma forma de entender que o silêncio, esse ato pessoal, subjetivo, ele vai fazer com que a proximidade com Deus aconteça. Eu não me refiro aos momentos de silêncio pessoal, aos momentos em que temos que nos recolher, mas era um ato subjetivo onde entendia-se que através desse ato de sacrifício conseguiria se chegar mais perto de Deus, satisfazer a Deus de maneira mais plena. Que eu estava falando a vocês, pessoas que jejuam por um período extremamente longo, a ponto de quase chegar à inanição, isolamento pessoal, né? Não quer dizer que o silêncio não seja importante. Os flagelos que eu disse a vocês, abstinência. Havia pessoas naquele período da Idade Média que decidiram que a sua alimentação devia ser só de raízes, mas não é raízes como os tubérculos que existem. Não eram raízes como comer cenoura, beterraba, rabanete, mandioca, coisas desse tipo. Não eram raízes que se encontravam por lá e comia-se algumas raízes e aquele é o único alimento. Pessoas que chegavam à debilidade física. Celibato. Não como um ato natural. Que algumas pessoas naturalmente caminham para o celibato, é algo natural para elas não sentem a necessidade de estarem casadas e ter uma relação conjugal. Mas muitos aderem ao celibato como uma maneira de penitencialmente se tornarem mais aceitáveis a Deus. Meus irmãos, nós observamos o subjetivismo aí, nós observamos, meus irmãos, a necessidade de sacrifício para que Deus seja agradável. Nós observamos isso presente nas chamadas religiões e doutrinas hoje, ou nas religiões que entendem que as doutrinas elas são importantes, elas são necessárias para o bem-estar espiritual, porque se não houver, não se tem uma vida com Deus com a eficácia, com a plenitude que precisa acontecer. Religiões que exigem um cabelo que não seja cortado, religiões que proíbem o namoro, porque entendem que são atos que podem trazer prejuízo na vida com Deus, fumar e beber. Vejam que aqui, isso é muito importante nós pensarmos. A questão do fumar e o beber não diz respeito ao conhecimento que nós já temos. Nós sabemos que fumar é prejudicial, causa câncer e mais um monte de problemas. E sequelas para a vida toda, nós sabemos disso. Sabemos que beber é problema, porque a pessoa chega ao vício, à dependência, e ela vai ter muito problema e muita dificuldade com o álcool. Vai ter problema físico, pode ter cirrose e outros problemas. Ela vai ter problema social, ela pode perder o seu trabalho, ela pode ter problema familiar. Muitos têm perdido a própria família
por causa da dependência do álcool. Ora, e não é nesse sentido que eu me refiro ao álcool e ao fumo dentro da subjetividade na vida espiritual. Muitos têm ensinado que para ter vida com Deus é preciso parar de fumar, é preciso parar de beber. Você quer ter vida com Deus? Então comece parando de fumar, parando de beber. Não corte mais o cabelo. Não namora. Conhecer alguém, case logo. Irmãos, entramos num subjetivismo que as Escrituras não afirmam serem necessárias. Nós não, de maneira nenhuma, incentivamos pessoas a beber ou a fumar. Não incentivamos, ao contrário, nós desestimulamos. Mas tem se ensinado em muitos segmentos religiosos e muitas pessoas têm entendido que é preciso santidade, santificação, para que então a salvação aconteça. Irmãos, não é o abster-se de alguma coisa ou colocar alguma coisa na vida que vai fazer com que haja salvação. Não é agora a mudança de vida que traz salvação, é a salvação que traz mudança de vida, é o inverso. Não é a santificação, ou com aspas aqui, que representam mudança de comportamento, que firmam uma pessoa em Deus e garantem que ela estará salva. É a graça de Deus, somente em Cristo, só nele, que traz transformação ao coração, quando o Espírito Santo regenera aqueles que, por quem Cristo morreu na cruz. Ele regenera, ou seja, ele dá vida, dando vida, ele chama esta vida à existência, chamando essa vida à existência na sua ação, a pessoa crê em toda a verdade de Deus e ela muda a direção da sua vida. É uma mudança que começa no coração, não é uma mudança que começa nas atitudes. Não adianta querer mudar a atitude de alguém para que ele seja uma pessoa agora que viva o caminho de Deus. Ele pode se abster de tudo, mas continuar uma pessoa sem salvação. No entanto, a salvação, ela trará mudança de vida, porque o Espírito Santo dentro dessa pessoa trabalhará, porque ele molda a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós, a semelhança de Cristo a cada dia mais. O problema é que podemos tentar resistir. Isso é recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, é tentar dar chute em ponta de alguma coisa em alguma coisa com ferrão agudo. É se machucar. Não vai trazer nenhum benefício. E a lista vai caminhando. Usar terno, né? Em muitos segmentos, a necessidade de um uso de terno para estar no momento de adoração. Né? Eu acho bom usar terno, bonito, né? Acho que cai bem. Mas não é essa a situação. Né? Parece que o uso de um terno ele faz com que a espiritualidade aumente. Maquiagem, data de nascimento, pessoas que proíbem a comemoração da data de nascimento, né? Tem lá suas razões. Ouvir música, entre aspas, secular. Né? Você não pode ouvir música secular, porque se você ouvir música chamada, entre aspas, secular, você vai estar ferindo Deus na sua santidade, você vai estar indo contra Deus. Meus irmãos, tem música por aí que é chamada, entre aspas, de secular, são tremendas porcarias, mas temos músicas que não são ruins, que têm letras coerentes. Assim como temos muita música chamada evangélica que não passa de uma porcaria, porque a sua letra é completamente antibíblica. Ela pode ser muito bonita, muito gostosa, para alguns até dançantes. Mas que se não tem fundamentação bíblica, meus irmãos, não serve para adoração.
televisão. Está mudando um pouco, mas muitos têm afirmado que televisão é coisa de Satanás e que o que se deve ver nela é só alguns tipos de programação. Cinema, assim vai. Veja, nós entramos aqui naquela questão do subjetivismo. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Paulo diz o seguinte, olha, não deixe que pessoas fiquem agora dominando a sua maneira de viver com leis que eles criaram. Vá para as Escrituras, entenda bem as Escrituras e veja se há fundamento para esses aspectos que são ditos subjetivos, que estão tentando fazer com que eles levem a nossa vida a uma espiritualidade, com aspas aqui na palavra também maior, ou nos aproxime mais do próprio Deus. Meus irmãos, a religião, ela tem a tendência de sempre colocar alguma coisa a mais para se chegar a Deus. Isso acontece com a pessoa de Cristo também. Cristo e algo mais. Sempre isso. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele afirmou que devemos pensar e viver as coisas de Cristo que estão no alto. Então nós caminhamos para concluir. Somente Cristo. Cristo e o pensamento humano, Cristo e os rituais, Cristo e as experiências pessoais, Cristo e a negação pessoal. Meus irmãos, nós não precisamos da filosofia humana, nós não precisamos dos rituais, nós não precisamos da experiência pessoal, nós não precisamos da negação pessoal para que a nossa salvação seja suficiente. Nós precisamos somente de Cristo. E em Cristo, nós precisamos sim moldar o nosso pensamento, avaliar a nossa maneira de adoração, limitar a autoridade da experiência pessoal. E, meus irmãos, nem sempre aquilo que nós dizemos negar negar em detrimento de uma vida com Deus, é legítimo, segundo as Sagradas Escrituras. As obras, meus irmãos, realizadas pelas pessoas foram e elas estão sendo colocadas em um patamar maior e mais alto do que a própria pessoa de Cristo Jesus. E desta forma, somente Cristo? Sim, só Cristo. Cristo é tudo que temos para a nossa salvação. Cristo é tudo que precisamos para que ela se mantenha. E Cristo é o único que pode nos manter seguro dentro dela. Essa salvação que Ele mesmo opera em cada um de nós. Cristo em Cristo está toda a plenitude. Toda a plenitude em cada um de nós e na vida, cada um de nós, como filhos de Deus. Vamos lembrar, para nossa salvação, a suficiência está em Cristo Jesus. Meus irmãos, na semana passada eu disse que nós estaríamos nos preparando para a volta aos nossos cultos presenciais agora no mês de novembro. Pedi para que os irmãos aguardassem informações. Nós retornaremos, meus irmãos, aos nossos cultos agora, de fato, no início de novembro. Nós estaremos de volta agora. E nós voltaremos já no dia 1º. Nós voltaremos agora no primeiro domingo. Eu quero trazer para vocês algumas informações, então. No primeiro domingo, nós teremos 2 cultos. Um acontecendo às 9h30 da manhã e o outro acontecendo às 7h da noite, às 19 horas. E é importante que você, para participar desse culto, você dê o seu nome. E você vai dar o seu nome para o presbítero Evanilson. Se você não fizer isso, nós não teremos condição de receber você para um dos 2 cultos. Então você vai escolher o horário, de manhã ou à noite. Entre em contato com o presbítero Evanilson e diga que você estará participando do culto. E quem mais estará com você?
Por quê? Porque nós temos uma limitação de lugares, de assentos. Nós poderemos receber 60 pessoas cada vez. Então, as primeiras 60 pessoas que derem o seu nome ao presbítero Ivanilson estarão, então, listadas. Aqueles que excederem os 60 ficarão para o culto seguinte no horário que escolheu. Se escolheu, então, às 9h30 da manhã, esgotou-se o número, ele será, então, o primeiro ou o segundo da semana seguinte, tá? Nesse horário que ele escolheu. Então, você precisa dar o seu nome ao presbítero Evanilson, que é o secretário do conselho. É obrigatório usar máscara, amigo. Venha com a sua máscara, traga uma de reserva se for preciso. Tá? Pode acontecer de ela ficar desconfortável, ou até mesmo de umedecer, você precisar trocar. Então, traga uma de reserva. Não se esqueça de trazer a sua água. Traga a sua água, a aguinha que você vai beber ali com você. Não se esqueça disso. E nós vamos ter o álcool em gel disponível aqui nas entradas. Ele vai estar ali disponível para que haja higienização. Mas traga o seu, né? Aquele que você usa aí, o seu frasquinho, para higienização pessoal ali durante o culto, durante algum momento que você estiver ali dentro. Bom, para que você não precise se deslocar até uma das portas para fazer isso. Então traga o seu álcool em gel se você preferir, né? Traga a sua garrafinha, traga o seu álcool em gel. E as medidas de segurança são as mesmas, não ter contato pessoal, manter um distanciamento, não vamos poder nos cumprimentar, né? Nós já sabemos disso. E uma coisa que é importante também, nós teremos um espelhar do culto da manhã à noite. O que quer dizer isso? Será a mesma liturgia, os mesmos cânticos, a mesma pregação. Então, o que acontecer de manhã, acontecerá também no período da noite. Tá? Não haverá diferença. Ok, meu irmão? Então, nós esperamos você no domingo, dê o seu nome ou na outra semana. E saiba que se você deu seu nome de manhã, à noite ele não será repetido. Né? Não, o presbítero Evanilson não vai te relacionar para mais de um culto. E assim que todos tiverem participado, nós começaremos novamente com aqueles que estiveram no início, né? Para que todos estejam presentes nos cultos da igreja. E, meus irmãos, nós não teremos celebração da ceia do Senhor nesse primeiro domingo. Talvez nem no segundo, estamos ainda vendo a melhor maneira de fazer isso para que seja feita com toda a segurança. Bom, Deus abençoe, Deus guarde você, Deus te renove e que com o santo cuidado de Deus, no domingo, né, estejamos juntos adorando ao Senhor na igreja depois de 7 meses distantes uns dos outros. Nós estamos no período em que a reforma protestante aconteceu e nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite, esse nosso momento de culto, cantando um hino que foi criado especialmente para os 500 anos da reforma, quando em 2017 nós celebramos esta data. Então eu quero orar com você, depois então encerraremos com este hino, nosso estudo dessa noite. Senhor, amado e grandioso Pai, te bendizemos, Senhor, pela segurança e pela certeza que temos da nossa salvação em Cristo Jesus. E nos ajude a entendermos que há suficiência em Cristo. E essa suficiência, Senhor, ela não coloca de lado, nós sabemos em momento nenhum, tudo aquilo que ricamente o Senhor deixou para que nós desfrutássemos aqui. Mas não há em nenhum desses objetos e aspectos ou situações valor de substituição à pessoa de Cristo. Obrigado, Pai. Continue a abençoar-nos e abençoar, Senhor, a vida de pessoas pelas quais temos orado e que têm, Senhor, necessitado muito da Tua bênção, porque estão enfrentando problemas sérios na saúde,
na família, estão enfrentando, Senhor, sérios problemas na caminhada da vida. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida e renove-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus. Fogo em ti.